Agora, se você excluir Jesus Cristo, que ressuscitou a si mesmo, todos os mortos apenas podem ser ressuscitados por outra pessoa. Uma pessoa morta não pode ressuscitar a ele ou a ela mesma. A mulher de 1 Timóteo capítulo 5, verso 6, ela ou ele, que somente busca prazeres, está morto, embora ainda esteja vivo. Agora, Elias ressuscitou alguém. Eliseu ressuscitou alguém. Paulo ressuscitou alguém. Pedro ressuscitou alguém da morte física. Pelo poder de Deus, é claro. Mas nenhum deles nunca ressuscitou ninguém da morte espiritual. Somente Deus pode fazer isso diretamente. Repito, somente Deus pode diretamente ressuscitar alguém da morte espiritual. Eu repito, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Vá agora para Efésios capítulo 2, lemos a partir do verso 1. Ouça com atenção. E vos vivificou. Leia os próximos versos para mim. Estando vós mortos em ofensas e pecados. E essa é exatamente a condição da mulher em 1 Timóteo 5, verso 6. A que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. E Paulo diz à igreja em Éfeso, estando vós mortos, literalmente mortos espiritualmente, se é que essa expressão existe. Assim como uma pessoa que está fisicamente morta não pode fazer nada por si mesma, uma pessoa que está morta espiritualmente não pode se ressuscitar. Então Paulo escreve, Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, isto é, a morte espiritual. A questão então se torna, como então é ressuscitada uma pessoa espiritualmente morta? Uma vez que nós começamos com a morte física como símbolo da morte espiritual, olhemos como as pessoas mortas fisicamente são ressuscitadas. João 11, verso 43, a mais famosa das ressurreições. A Bíblia diz, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas. Lázaro foi ressuscitado pela palavra de Deus, fisicamente. Leiamos sobre o filho da viúva de Naim. Lucas 7, vamos ler o verso 14. A Bíblia diz em verso 14, e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse o quê? Jovem, a ti te digo, levanta-te. Jovem, a ti te digo, levanta. E essa palavra deu vida a esse jovem. Vá para Marcos, capítulo 5. Leiamos verso 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Jesus ressuscitou essa jovem menina com sua palavra. Ele ressuscitou Lázaro com a sua palavra. Esta é a ressurreição física. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Lemos a partir do verso 16. Nosso assunto, levante-se. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Essa palavra, não apenas alarido, embora alarido signifique grito, aqui significa palavras faladas bem alto, com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Essas três afirmações significam que quando Cristo vier, ele falará alto. Grito, a voz do arcanjo, trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, nós sabemos que não é apenas um grito como um estrondo, porque ele ressuscitou o jovem dizendo algo específico. Ele ressuscitou a menina dizendo algo específico. Ele ressuscitou Lázaro dizendo algo específico. Então sabemos que quando ele voltar a segunda vez para levantar, ressuscitar todos os justos desde Abel, ele simplesmente falará, e todos os mortos justos ressuscitarão. Ele não tocará a ninguém,
Porque a Bíblia diz que nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. A Bíblia é muito clara. Quando Jesus voltar, ele não tocará a terra. Ele pairará em algum lugar no ar, ressuscitará os mortos com a sua voz estrondosa. Ele fala sua palavra. Vá para João 6:63. Nosso assunto, levante-se. Ouça atentamente o que Jesus disse. É o Espírito que faz o quê? Vivifica. E o que significa vivificar? Tornar vivo. É o Espírito que vivifica. Em Romanos 8:1 diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, é o verso 2, me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida, Jesus disse que é o Espírito que vivifica e dá a vida. A carne para nada aproveita. Leia microscopicamente agora. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito, vamos lá, e são vida. A palavra de Deus é cheia do Espírito e é viva. Então Jesus ressuscitou Lázaro, o jovem da cidade de Naim, a filha de Jairo. Ele falou, e eles levantaram-se. Ele ressuscitará todos os mortos justos, falando, e eles se levantarão. É assim que ele ressuscita os que estão mortos fisicamente. Assim como a morte física é um símbolo da morte espiritual, nós podemos concluir, raciocinando pelas Escrituras, que ele ressuscita os mortos espirituais da mesma maneira, pela sua palavra. Vá para Efésios capítulo 5. Efésios 5:14. Por isso diz o quê? Desperta, tu que faz o quê? Levanta, tu que dormes, e Cristo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isso é direcionado aos que estão mortos espiritualmente. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, agora, e Cristo te iluminará. Luz é vida. João 1, verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 8:12, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A vida é luz. Desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Agora, isso é dirigido aos que estão mortos espiritualmente. Ele ressuscita os mortos espiritualmente do mesmo jeito que ressuscita os mortos fisicamente. Dizendo em outras palavras, Jesus Cristo ressuscita alguém para fora da tumba do vício com a sua palavra. Da mesma maneira que ele ressuscita alguém que estava numa tumba, como no caso de Lázaro, ou deitado no caixão, como no caso do jovem da cidade de Naim, ele usa a sua palavra. No Desejado de Todas as Nações, página 220, parágrafo 3, como a palavra de Deus, que ordenou ao primeiro homem viver, dá-nos ainda vida. Em outras palavras, a vida foi materializada em Adão. Como a palavra de Deus, que ordenou ao primeiro homem viver, ainda nos dá vida. Como as palavras, jovem, a ti te digo, levanta-te, ainda concedem vida àquele que crê. Em outras palavras, o que a autora diz é que o mesmo jeito que, jovem, a ti te digo, levanta-te, concedeu vida a um jovem fisicamente morto, as mesmas palavras, aceitas em um nível espiritual, mudarão a vida de um jovem que parece morto no vício da pornografia e masturbação, ou qualquer outra coisa. A palavra de Deus pode ressuscitá-lo dessa condição de morte. Mas ele tem que aceitá-la. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E crer em Deus significa entregar o corpo, a alma, a mente, o espírito, coração, o entendimento, o poder e a força mental àquilo que a palavra de Deus diz. E essa entrega total acarreta uma ressurreição. A especialidade de Jesus é mudar vidas. E a primeira ação em mudar uma vida
é ressuscitar a pessoa dos mortos. Jesus Cristo não teria que ter morrido para melhorar alguém. Você pode fazer isso por conta própria. Você não precisa do envolvimento de Deus para melhorar, mas para mudar dessa morte espiritual e entrar numa vida em abundância. Nós precisamos de Deus, e Ele comunica esse poder através da sua palavra. E assim como ele disse, jovem, a ti te digo, levanta-te, ele está dizendo isso para todo jovem preso em algum vício, alguma vida de pecado, um homem mais velho, uma mulher mais velha. A palavra de Deus é a agente doadora de vida que Jesus usa para ressuscitar os que estão espiritualmente mortos. Tudo o que ele pede é que nós acreditemos.